é necessário convidar as pessoas brancas para fazer esse debate. Vou dar aqui um exemplo. A gente fala muito em racismo no futebol, tem falado-se bastante. Então, por exemplo, muitos jogadores foram hostilizados, muitos grandes jogadores negros foram hostilizados na Europa, né? Neymar já sofreu injúria, foi xingado, Vini Júnior, tantos foram. Porém, para a gente compreender o fenômeno do racismo, é importante compreender e dizer o seguinte: vamos supor, no futebol, parar de ter ofensas raciais aos jogadores não é o fim do racismo, porque o racismo se manifesta com muitas sutilezas. Qual a quantidade de técnicos negros que nós temos? Na última Copa, a gente teve apenas 3 técnicos negros em 32 seleções. Os técnicos é um espaço de elaboração, de formulação, do pescoço para cima. É uma formulação intelectual, planejamento estratégico. Então, se não temos técnicos negros, se não temos dirigentes negros, e tem um quantitativo de profissionais que poderia ser selecionado para essas atividades, isso também é uma expressão do racismo. Então é necessário um letramento étnico-racial para a gente perceber essas nuances. Ou seja, o racismo no futebol não está eliminado se a gente para de ofender racialmente os jogadores negros, as jogadoras negras. Não acabou. Porque quais são as possibilidades da confiança de que um profissional do futebol técnico negro ele tem para comandar um time? Então tem um sistema de desconfiança. Então a gente precisa atuar em várias áreas. Uma das dimensões é a dimensão jurídica, um aspecto da educação e outro um aspecto da formação de mentalidade, de uma mentalidade antirracista. E nesse ponto é muito importante que a população branca entenda que esse assunto diz respeito a todo mundo, né? Porque isso vai fazer uma diferença, inclusive para a população branca. A população negra não tem nem o que dizer. É óbvio que a gente enfrentar o racismo é fundamental, porém a população branca deve fazer parte disso, à medida que entende que o racismo cria uma fantasia de hipervalorização que também produz um tipo de síndrome do impostor na população branca, né? Eu teria que falar um pouco mais sobre isso, mas algo que a gente encontra com o Frantz Fanon, né, com a Kim Mbembe, que vai fazer um desdobramento dessa leitura fanoniana para compreender como é que essa fantasia de um perigo negro, né, de uma onda negra e um medo branco, que está num texto, um livro da Célia Azevedo Marinho, que tem esse título justamente, Onda Negra e Medo Branco. É necessário que a gente enfrente esse medo crônico que foi construído historicamente em relação à população negra. E aí é importante que a branquitude crítica se manifeste. Eu sei que muitas pessoas brancas têm esse interesse em contribuir com uma pauta antirracista para o Brasil.